Doutor Alberto, seja bem-vindo ao Viver Melhor. Muito obrigada por estar conosco hoje. Estou muito feliz de estar aqui, honrado com esse convite, me sentindo assim bastante envolvido já com essa obra magnífica. Nós é que agradecemos a presença do senhor para uma conversa que é muito importante dentro de um compromisso, inclusive, da Legião da Boa Vontade, que é de oferecer às pessoas conhecimento para que cuidem da própria saúde. E a gente vai começar a falar de um assunto que cada vez mais a gente vê na internet, na televisão, que são pesquisas que falam dos alimentos, não apenas como aqueles que matam a fome, mas alimentos que têm um papel a mais no nosso organismo. O que realmente um alimento significa para o nosso organismo e para a nossa saúde? Eu iniciaria dizendo que, para que a gente possa fazer uma imagem, que a qualidade de um alimento, diferentes alimentos, vão ter efeitos diferentes no nosso corpo. Assim como a qualidade de emoções, de sentimentos, também tem influência na nossa alma. É uma coisa muito fácil de entender quando a gente visualiza assim. Será que se eu tiver sentimentos de raiva, de medo, de injúria, eu vou estar alimentando a minha alma? Será que eu estiver comendo esse alimento, eu estou alimentando o meu corpo? Porque há uma correlação muito íntima entre uma coisa e a outra. O que a gente come determina não apenas a nossa saúde física, mas determina a nossa saúde mental, determina a nossa saúde espiritual. Se nós falarmos de uma alimentação num sentido mais amplo, a alimentação envolve o alimento em si, mas ele envolve também a nossa capacidade de estar bebendo água de boa qualidade, de forma frequente, estar respirando e fazendo exercícios físicos frequentemente, e de estar em contato com a natureza e recebendo luz do sol. Então, tudo isso, hoje, os fatos são muito claros, a própria ciência explica, toda a inter-relação entre cada sistema hormonal do nosso corpo, cada grupo de glândulas do nosso corpo, responde a diferentes cores do arco-íris. E se nós compararmos bem, já dentro dessa base que eu comecei, se você tiver uma comida colorida, uma salada com cores roxa, vermelha, verde, azulada, branca, laranja, vermelha, essas cores nos alimentam por causa dos chamados fitoquímicos ou dos elementos nutracêuticos, que também muita gente fala, mas a minha linguagem é outra. Eu prefiro, em vez de falar do resveratrol, eu prefiro falar da receita de um molho de tomate orgânico que você pode fazer em casa. A gente discute muito hoje o que seria uma alimentação saudável. Pelo que a gente está conversando então, além do senhor dizer, é uma alimentação que contém todos os grandes grupos, os nutrientes, os fitoquímicos, é aquela alimentação que a gente entende a importância dela no sentido de se alimentar com a família, de nutrir o meu organismo. É mais do que só o alimento que está ali, mas o processo todo de alimentação. A alimentação saudável é também essa relação saudável com a comida? Sem dúvida. Eu procuro sempre dizer para eles: comam de forma a terem mais energia vibratória no alimento. E o que é a energia vibratória? É a energia da luz do sol contida dentro de um alimento. Quando você colhe uma fruta, por exemplo, retira ela de uma árvore e morde essa fruta imediatamente, você vai estar recebendo uma informação alimentar online com a tua célula, com a tua membrana celular, com o DNA da sua célula. Imagine a quantidade de níveis que uma maçã orgânica recém-colhida, ou uma banana orgânica recém-colhida, o que elas levam para dentro da tua célula. É isso que devemos levar em consideração e que tem um nome, inclusive. No meu livro Cirurgia Verde, eu descrevo uma classificação que foi desenvolvida no início do século passado. Mas é uma classificação muito bonita, porque ela traz uma palavra chamada biogênico. O que é biogênico? É um alimento que gera vida. É um alimento que ele entra em você, gerando uma função celular adequada e uma vibração celular adequada, vital. E existem alimentos que são biocidas, alimentos que matam a vida, alimentos que você ingere e trazem uma informação vibratória de morte e que induzem na sua membrana celular, no seu DNA, informações errôneas que vão levar ao diabetes,
que vão levar à hipertensão, que vão levar ao câncer, que vão levar à depressão e que vão levar a todo tipo de doenças degenerativas. Então, eu sei que muita gente está ouvindo essa conversa, e eu prefiro, assim, antes de eu entrar em 1000 detalhes de tantos nutracêuticos e tudo aquilo, que o nosso curso demora, são 70 horas de curso. E aqui, tendo pouco tempo, eu diria para todos que estão ouvindo, faça como os animais que vivem na natureza. Eles não guardam os alimentos. Eles simplesmente retiram os alimentos dos galhos, da onde eles estão, e ingerem imediatamente. Com isso, eles estão nos dando uma lição. Coma o alimento mais in natura possível e você já estará selecionando o melhor alimento para a sua saúde. Sim, quando você introduz uma família, ou um grupo familiar, uma comunidade, a alimentação baseada em plantas, que é o que eu estou fazendo, ou seja, coma mais berinjela, coma mais abobrinha, coma mais abóbora, coma mais feijão. A alimentação baseada em plantas é comer aquilo que a mãe natureza nos põe na mesa. É comer a comida da mãe. Doutor Alberto, de uma forma geral, a população para olhar a sua alimentação e mudar os seus hábitos quando descobre que tem uma doença. Quando ou está em sobrepeso, ou descobre que tem diabetes ou hipertensão. O nosso objetivo hoje, e eu digo nosso, pensando na área de saúde, é fazer com que as pessoas olhem para a alimentação como prevenção de doenças. A gente pode dizer hoje para a população que se alimentar bem evita que essas doenças apareçam? Isso é muito interessante, porque em 2014, o Ministério da Saúde, do então governo, emitiu uma cartilha de prevenção de doenças crônicas. E o que está aí não é alimento. O que está aí é o maior causador da doença crônica e degenerativa e vai ser o maior causador da maior epidemia de doenças agravadas, porque todas essas doenças crônicas vão para o coração e levam ao infarto, vão para o cérebro e levam para o acidente vascular cerebral. Então, quando as pessoas começarem a olhar isso como um todo, vão dizer, mas por que a gente não fez a prevenção? Por que a gente não fez aquilo que estava escrito na cartilha? O próprio nome diz cartilha, é uma coisa assim, é um beabá, né? Vamos dizer assim, vamos fazer o básico. Vamos fazer aquilo. Mas o básico não está sendo feito na qualidade da alimentação do brasileiro. E poderia ter escândalos muito parecidos em indústrias de alimentos processados, né? Refrigerantes, né? São alimentos que estão aí, estão às vezes distribuídos em creches, em escolas. Ah, não fizemos o dever de casa, não fizemos prevenção, agora está todo mundo com hipertensão, agora está todo mundo com diabetes, até a criança está com diabetes, até a criança está com hipertensão, até a criança está com depressão. Sim. Não é isso que a gente ouve? Então vamos corrigir. E qual é o remédio? Adivinha qual é o remédio? É a alimentação baseada em plantas. Consiste de 5 pontos. 1. Retire o alimento animal. Retire proteína animal. Retire, de todo tipo? De todo tipo. Retire proteína animal. Aí, qualquer coisa, pergunta para minhas nutricionistas, pessoal que trabalha comigo, eles sabem como repor proteína. Segundo nível, retire gorduras em excesso na dieta. Tanto a gordura animal, quanto a gordura vegetal hidrogenada, que é uma gordura extremamente danosa. E que está especialmente nos alimentos processados. Que está em todo alimento. Todo alimento faz croque. Você vai comer uma coisa que faz croque. Tem gordura hidrogenada ali. O croque é a gordura hidrogenada que faz. Então, primeiro item, tire a proteína animal. Tire gordura animal e gordura vegetal processada. Terceiro, aumente a fibra alimentar. Tenha mais fibras na sua dieta. Porque a fibra dá saciedade e a fibra dá uma coisa fundamental na digestão. A mobilidade intestinal. Você sabe que o intestino é um segundo cérebro. Só que diferente do cérebro que está aqui, que gosta de ficar quietinho, esse cérebro gosta de ficar se movimentando. Então, o peristaltismo é uma função que ajuda a todo o funcionamento hormonal do intestino. Isso ajuda a gerar precursores de neurotransmissores cerebrais. Então, toda a nossa alimentação, se você tiver fibras, o que está presente nos alimentos de origem vegetal, você garante um bom funcionamento intestinal. O quarto item é retire
o açúcar da dieta. O homem brasileiro, no início do século XX, comia meio quilo de açúcar por ano. Por ano? Por ano. Isso devia custar... Você falou do preço, né? Era bom que alguns alimentos fossem muito caros. Mais caros. Né? Como o cigarro, né? O cigarro devia custar R$1.000 uma carteira. Mas a pessoa comia meio quilo, um brasileiro comia meio quilo de açúcar por ano. Hoje um brasileiro come, quem é que adivinha? 70 quilos de açúcar por ano. Se botar isso na forma de pão, não só o pão doce, o pão salgado é açúcar também. Sim. Porque a farinha refinada se torna o mesmo efeito de açúcar. Então, reduza pão e reduza açúcar na sua dieta. Então a gente precisa entender que o alimento, olha só o que eu estou falando, parece uma coisa tão inalcançável. Hoje eu tive no almoço a oportunidade de comer uma alimentação baseada em plantas completa. Claro, ali fui eu que escolhi. Então não tinha proteína animal no meu prato. Eu tinha muita fibra no meu prato. Não tinha quase gordura. Como a comida está muito bem preparada, não há excesso de gordura. Entenda bem, não é questão de tirar a gordura, é de não comer aquela coisa pingando, sabe? Pingando Sim. de gordura. E a gordura dá o gosto para o alimento, então ela tem que estar ali como sua função. Entrando naquela proporção de 10, 15, 20% da dieta. Não precisa passar disso. E de boa qualidade, e é possível. E o que tinha mais também na dieta de hoje? Muita fibra vegetal e não tinha excesso de açúcar nem de amido. Ai, meu Deus, comer uma alimentação completa. Qual é o último item? Vitaminas. Suplementação vitamínica. Quem quiser optar por uma chamada opção sem carne nenhuma, ele apenas precisa repor a B12. É a única vitamina para ser reposta. E para todos que estão me ouvindo também, não, eu faço qualquer dieta, não, eu como de tudo. Claro, cada um na sua idiosincrasia. Cada um tem a sua ideia formada. Coma bem, mas lembre-se em fazer um perfil vitamínico de vez em quando. Saber se você está com suficiente vitamina D, saber se você está com suficiente vitamina B12, porque algumas vitaminas, a gente sabe que quando faltam, geram alguns problemas de saúde que podem se tornar irreversíveis. Então, a prevenção está na adoção de uma alimentação baseada em plantas. E uma vez contraída a doença, digamos que você esteja com diabetes, digamos que você esteja com hipertensão, digamos que você esteja vivendo a depressão, espero que seja muito temporária, adote a alimentação baseada em plantas. É esta alimentação que é capaz de retirar placas de ateroma das artérias. Eu tenho pacientes que estavam com 160 quilos e hoje estão assim felizes da vida com 110. Para mim, isso já é muita alegria. Só dele sair do 160 e ir para o 110, e ele agora já está com a coisa na mão. É ele que vai jogando. Já descobriu como é que funciona o processo. E o caminho é a educação em saúde. Eu queria então escolher um desses pontos destacados pelo senhor, que é o excesso do consumo de açúcar. O senhor já falou que a gente consome mais de 70 quilos de açúcar por ano, no caso do brasileiro, o que é um dado alarmante. E aí a gente começa, inclusive, a relacionar esse excesso de açúcar que a gente consome em seus diversos formatos, não só com problemas como o diabetes, que são bem claros na relação com o açúcar, mas outras doenças, como o colesterol elevado, por exemplo. A gente já tem dados que mostram que quando uma pessoa chega no consultório, por exemplo, de um especialista, descobre que está com colesterol elevado, se ela corta só a gordura, que é a primeira atitude, ela não vai ter o objetivo alcançado, porque o excesso de carboidrato, ou seja, o açúcar, também aumenta o colesterol. Como é que a gente começa, então, a pensar esses temas relacionados a esse tanto de açúcar que nós estamos consumindo? Eu vou jogar um pouco mais de pimenta nessa conversa. Um dos maiores estudos da virada do século XX para o XXI, houve um estudo conduzido na China com 11 mil pessoas, na China e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. 6.500 chineses e 6.500 americanos. Estudo com fundos das Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde, universidades americanas. Imagina o custo de um estudo com 11 mil pessoas. Sim. Então eles estudaram esse estudo, tem o nome China Study, estudo China. Então eu vou dizer o que come um chinês. O chinês come um prato cheio de arroz. Mas arroz não é carboidrato. Né? Açúcar no fim das contas. Não seria um açúcar no fim das coisas? Eles comem um prato cheio de arroz. E eles comem junto com arroz vegetais. O nome Plant-Based Diet, alimentação baseada em plantas, veio deste estudo, comparado com a alimentação baseada em laticínios e carnes, que é a alimentação típica do americano. O que o americano come? Laticínio, carne,
amido e açúcar. São alimentos concentrados na forma de sanduíches, de hambúrgueres, de hot dogs, de um monte de alimentos que existem em qualquer mercearia americana, você vê como é, né? Tudo está ali pronto para você consumir e com origem nesses alimentos. E o prato do chinês era um prato maior que o prato americano. Em porção, Inclusive, em tamanho de porção. Em tamanho e em calorias, acredite, tem mais calorias. O prato americano tinha menos calorias. Agora, pasmem porque eu vou dizer. O nível máximo encontrado nos 6.500 chineses, o maior nível de colesterol encontrado era equivalente ao menor nível de colesterol encontrado nos 6.500 americanos. Isso diz alguma coisa para a tua pergunta? Então não é só retirar a gordura. Lembra dos 5 itens que eu falei? Retire a proteína animal da dieta. E eu estou falando aqui, para quem está ouvindo, pelo amor de Deus, não vai seguir esse conselho como um conselho sectário, dogmático. Eu quero dizer, tira aquele excesso. Aquela linguiça, salsicha, cachorro quente. Tem gente que, eu às vezes observo, vou no restaurante, aí tem um restaurante self-service, né? Eu encho meu prato de vegetal. E do meu lado tem um cara enchendo o prato com, eu juro pra você, com peixe, com frango, com linguiça, com carne. Eles fazem uma pilha. Só de proteínas. Só disso. Animais. Então, são pessoas que estão achando, ao comer aquilo, que elas estão fazendo algum benefício para elas. E aí a resposta vai vir quando eles tiverem a dosagem do colesterol. Vai estar lá nas alturas. Porque o colesterol ele não existe no reino vegetal. O colesterol não tem no reino vegetal. O colesterol só existe no alimento animal. E mais, o nosso colesterol, por que o colesterol de uma pessoa que come vegetais é normal? Porque o colesterol é produzido pelo fígado. É o nosso próprio fígado que produz o HDL, o LDL, o VLDL e a soma de colesterol total e os triglicerídeos. É tudo produzido no nosso fígado. Então, você estando com o fígado saudável, que é a alimentação baseada em plantas, deixa o seu fígado limpo, saudável e competente. Porque o fígado é um órgão detoxificador. É o órgão principal de tirar os venenos que caem na gente. Então, se você mantém o teu fígado limpo, você está pronto para enfrentar esse mundão aí. Se você está com o fígado poluído, infelizmente, muita gente está com o fígado poluído, ele começa a ter um fígado produtor de LDL. Porque passa a ser um fígado anômalo que passa a produzir o LDL. E muito em resposta a um mediador, que é o aldeído ácido, que é originado da digestão do açúcar. Enquanto as pessoas estiverem comendo muito açúcar, laticínio e carne, esses níveis de colesterol só vão tender a subir. E não adianta mudar a margem de colesterol. Porque agora subiu um pouquinho, porque diminui um pouquinho. Toma muito cuidado com essas margens, que essas margens às vezes apenas refletem um espelho do nível de coorte. É um nível estatístico. Assim, vamos passar a considerar normal. Você pergunta para muitos médicos assim, para mim não, né? Mas se perguntar para qualquer outro médico, eu tô com esteatose no fígado, doutor. Eu tô com gordura no meu fígado grau 1. Eu não bebo, doutor. Por que eu tô com gordura no fígado se eu não bebo? Não bebo. O médico vai responder, não, grau 1 é normal. Responde. Não, você só pode começar a se preocupar se for pro grau 2. Então por que os médicos dizem que grau 1 é normal? É o chamado coorte. Está dentro dos níveis que são aceitos. Dentro dessa patologia que já é comum a muitos, mas que é uma patologia que você passa a entender que é normal. Então, não é normal. Doutora, a gente está falando bastante sobre a importância de uma alimentação equilibrada, que leve em consideração o respeito à natureza, o respeito ao organismo e toda uma relação de equilíbrio mesmo. E a gente escolheu o açúcar como algo a ser mais reflexivo na nossa vida, debatido nos nossos hábitos. A gente tem uma tendência, por exemplo, hoje, de substituir o açúcar por adoçantes. O açúcar em excesso já tem os seus prejuízos à nossa saúde. Os adoçantes funcionam da mesma maneira, porque tem muita gente que fala assim, eu não usei açúcar, mas eu usei adoçante, então ficou saudável. A gente pode compreender dessa forma? Está correto pensar assim? Eu digo assim, como a minha linha de trabalho, e eu acho que eu estou correto, eu procuro ser, assim dizer, Alberto, reflete bem no que você está fazendo. Será que eu estou fazendo correto? Um médico que vai para a cozinha e que ensina a fazer o doce,
eu penso da seguinte maneira, o açúcar, o doce, não é o açúcar, o sabor doce é um sabor fundamental. A gente precisa do sabor doce. Todo mundo que está aqui precisa do sabor doce. Se tiver um Maracanã lotado e perguntar assim, alguém aqui pode viver sem um sabor doce? Todo mundo vai dizer que não. Todo mundo precisa do sabor doce. Por quê? Porque na natureza uma banana que é doce, um abacaxi que é doce, uma manga que é doce, ela é rica em quê? Em açúcar? Não. Ela é rica em cálcio. Na natureza, o cálcio vem de frutas doces. Aquele gostinho adocicado é porque aquela fruta foi bem... Jogaram bastante calcário na plantação. Eu sou plantador também. Quanto mais cal você jogar, quanto mais cálcio tiver na muda da planta, ela vai crescer aquela tangerina doce, ela está plena de cálcio. Então, vamos ser claros, a gente precisa do sabor doce, mas a gente não deve adulterar o doce. Nós temos que usar o doce como ele vem da natureza. Sim. Tem um estudo feito numa ilha do Pacífico, muito importante, que sabe que tem aqueles países no Pacífico que são 1.600 ilhas, né? Então, o cara escolheu uma ilha que nunca chegou, nessa ilha, nunca chegou uma refineria de açúcar. Eles tomavam cana, então tudo deles era cana, cana, cana e cana. Faziam até doce com cana. Eles, como não tinham açúcar, misturava cana com alguma coisa e comia. Índice de glicemia normal, índice de diabetes próximo a 1%. Aí foram para uma mesma ilha, da mesma etnia, mesmo grupo populacional, que tinha uma refinaria de açúcar refinado. Açúcar, e produziam e comiam açúcar. Índice de diabetes 14% da população. Então é um salto. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu só recomendo um adoçante. A estévia, que vem da própria folha da estévia. Não a estévia processada. E eu explico por quê. Porque o ideal é que você acostume a sua língua, o seu paladar, a gostar do açúcar que vem da natureza. Porque este açúcar te nutrirá. E não adultere o seu paladar apenas pelo prazer do sabor doce. O importante é que você goste. Sabores, olha, na espécie humana, o sabor não apenas é uma coisa de prazer, mas definiu grandes migrações de grupos humanos. As pessoas atravessavam um continente atrás de sal. Atravessavam um continente atrás de alguma coisa doce. Então, hoje nós temos tudo à disposição. Você vai no supermercado, você vai encontrar todos os sabores. Agora você pode ser criativo e usar a sua inteligência e brincar com os 6 sabores, com o picante, com o oleoso, com o azedo, com o amargo, com o doce, com o salgado, de uma forma natural. Que quando a gente é criativo na cozinha, a gente vai inventar um monte de geleias. Outra coisa que muito pega você vai num hotel de manhã, está hospedado no hotel. Aí o que você tem para comer? Um monte de pão de todo tipo, né? Um monte de geleia. Né? Gente, quando você já está comendo pão, já é uma sobrecarga de açúcar. Aí você vai lá e passa geleia. Acrescenta mais açúcar. Aí você pega o teu café com leite e joga um monte de açúcar. Você está fazendo um café altamente calórico. E a gente faz geleia como? Desidratando. A gente desidrata as frutas. A geleia de goiaba que eu faço é uma delícia. Então a gente tem várias novas técnicas. Então, tudo é criação, tudo é criativo. Crie uma cozinha criativa. Faça da sua cozinha um laboratório. Brinque com a sua própria criatividade. Ou seja, diga assim, vá na feira, compra aquilo tudo que você sempre quis comprar e diz assim, hoje eu vou inventar uma comida. Que tipo de diferença o senhor percebe no resultado de um paciente que fortalece o seu sentido de espiritualidade e daquele que não deposita todo o empenho nesse sentido? Você deve estar já percebendo que eu tenho alguma experiência, né? E eu digo claramente, eu tenho uma diferença enorme do paciente que vem com as próprias pernas atender comigo. E eu sempre pergunto assim, às vezes chega um paciente com uma cara muito fechada, ele entra no consultório com uma cara muito fechada, aí eu já começo a questionar e eu logo percebo que ele não veio por vontade dele. Ele veio porque alguém disse para ele vir. Os resultados tendem a ser diferentes.
mas eu já consegui algumas coisas bem legais. Eu chamo do acompanhante, a síndrome do acompanhante. Então, muitas vezes vem uma pessoa fazer um retiro comigo de uma semana, ou de 21 dias também. Então, nos 21 dias é quando eu faço o tal tratamento, as pessoas tratam. Aí vem o acompanhante, ainda brinco com acompanhante, você é o arroz, né? Só acompanha, veio acompanhando. Vem com aquela cara de que, não sei como eu vim cair aqui, né? Esse lugar aqui, esse médico nem usa roupa branca, né? Eu uso, mas nos horários, na hora certa. Assim, começa aquele trabalho na natureza, com alimentação, e você acredita que tem uns que vêm acompanhando e no meio da semana, no meio da primeira semana eles dão um clique e acordam assim. E eu noto no olhar da pessoa. O senhor destacou, doutor, que passou pela Escola da Legião da Boa Vontade, no horário do almoço, inclusive, viu as crianças se alimentando, conheceu a cozinha e ficou muito feliz por perceber que as crianças estão aprendendo a se alimentar de forma correta. A gente pode compreender que uma atitude como essa, de ensinar as crianças a ter essa relação mais saudável com o planeta, com a comida, que isso é um caminho de prevenção, de saúde e de vários desafios que nós enfrentamos hoje em dia? Da Boa Vontade, o que eu vi aqui hoje, curto tempo, esse aqui é um lugar, não é de hoje, esse aqui é um lugar muito antigo, né? Não estou falando assim, não. E Alziro Zaruri e Paiva Neto, são pessoas que já têm, eles já vieram para cá com conhecimento, né? Então o que está acontecendo aqui nada mais é do que o planejamento de um novo planeta, de uma nova humanidade, de uma nova civilização. Então, não há dúvida que os passos que são tomados aqui dentro sempre tomarão a direção mais correta. Então, o que eu notei aqui, o que as criancinhas têm todas as idades, eu não imaginava, tem até bebezinho. Desde o berçário até o terceiro ano do ensino médio. Isso é incrível. E essas crianças têm educação alimentar. E levam para suas famílias esse mesmo conhecimento? Eles levam conhecimento do alimento saudável e levam conhecimento para o pai ir fazer uma faculdade. Também. Ensina o pai a fazer oração. O pai que está desesperado, desempregado, chega a criança daqui e diz assim, pai, vamos fazer uma oração? Então isso é muita esperança. É muita esperança. Isso são coisas que me alegram e que eu sou muito assim. Eu estou aqui compartilhando o que eu sei, estão me ouvindo. Mas eu sou uma esponja também para pegar exemplos de sabedoria, né? E só de andar aqui dentro a gente percebe que há uma sabedoria vigente. E a prevenção, que não seja mais chamada de prevenção. Eu digo assim, se um dia a gente não chamasse mais os alimentos de orgânicos, por que chamar separar os aquele alimentos? Brócolis de orgânico? Queria um brócolis, porque não existe mais o agrotóxico. E a gente não falar mais em prevenção, a gente falar em alimentação. Que o teu alimento seja o teu medicamento. E isso possa ser uma regra para o país todo, né? Que a cartilha do Ministério da Saúde de 2014 possa ser levada adiante. E que instituições como essa possam, de fato, cumprir o seu papel social. Porque nós temos uma sociedade a qual estamos inseridos. Eu que tenho um nível de renda mais alta, e eu não estou separado daquele com a nível de renda mais baixa. Nós estamos na mesma situação. E eu não quero encontrar com ele com a situação de uma pistola na mão. Eu prefiro chegar para ele e trazer para ele a informação do bem, a informação do amor. Doutor Alberto, muito obrigada pela conversa de hoje, pelas informações que o senhor compartilhou. Seja sempre muito bem-vindo à Boa Vontade TV e à Legião da Boa Vontade. Eu espero que vocês que estão ouvindo me convidem. Eu tenho todo o prazer em estar aqui. O convite já está feito. E eu gostaria, sim. Vai ser um prazer para mim.